Olá, olá! Aqui é a Bruna e hoje eu tô de volta para o nosso papo que vai ser sobre pedir demissão para ir em busca de um sonho que não tem nenhuma relação com conquista profissional, tá? Puramente pessoal. Vamos nessa? Eu já falei em outro episódio que com 29 anos eu alcancei a meta de cargo e salário que eu tinha me colocado até os 30. E uma parte importante também que eu falei é que eu pedi demissão desse tal trabalho, que até então era dos sonhos, também aos 29 anos. Para você entender um pouco melhor essa história, a gente tem que voltar lá para quando eu tinha 14 anos e estava no meu primeiro emprego. Meus pais tinham se separado uns anos antes e eu morava ali com a minha mãe, com a minha irmã. A gente estava passando por dificuldade porque minha mãe não trabalhava enquanto ela estava casada. Então, como ela ficou muito tempo fora do mercado, estava difícil ali de conseguir um trabalho legal. Aí eu comecei a pensar em buscar emprego para poder ajudar em casa, para complementar a renda aí, já que para minha mãe estava difícil sozinha, né? Até que um dia apareceu uma pessoa na saída da escola, nessa época eu estava aí no meu primeiro ano, e ela estava oferecendo trabalho de recepcionista de academia, que estava a academia na mesma rua que eu estudava. Então pensei que ia ser fácil ali para eu colocar na minha rotina, né? Eu decidi ir para a entrevista e logo me contrataram. Eu não tenho certeza se meu primeiro salário era de 350 ou 400 reais. Eu sei que era algo nessa faixa, assim, entre 300 e 400, não passava disso. E qual que era a minha rotina? Eu estudava de manhã, ia direto para a academia, levando minha marmitinha para esquentar lá, almoçava e aí eu começava a trabalhar à tarde. E eu estava toda feliz por fazer meu próprio dinheiro, por imaginar que com essa minha grana, além de eu conseguir ajudar, né, minha mãe, eu também ia conseguir começar a conquistar umas coisas para mim, porque a grana estava difícil, então não tinha como pedir dinheiro para minha mãe, se não tinha nem para as contas da casa, sabe? E aí a vida foi seguindo. Até que um dia o gerente da academia colocou uma meta para todas nós que trabalhávamos ali na recepção, de quantidade de matrícula que a gente tinha que fazer até o fim do mês, para ganhar uma grana extra. Então a meta era fazer X matrículas, não lembro quantas, e se a gente fizesse a gente ia ganhar 50 reais a mais. Pensa, para quem ganha entre 300 e 400 reais, 50 reais a mais é muita coisa dentro desse salário. Então a gente estava assim, focadíssimas, porque a gente queria aquele dinheiro no fim do mês. 50 reais no bolso de cada uma das três ia fazer muita diferença. Então a gente ia conseguir bater aquela meta. Bom, os dias foram passando e a gente super dedicada ali para chegar naquele número. A gente queria aqueles 50 reais e uma ia ajudando a outra, perguntando como tinha sido, quantas tinha feito, como que a gente podia se unir para conseguir mais. Enfim, imagina as três ali unidas, né? Chega no fim do mês, a gente olha no sistema, quantidade de matrículas feitas e a gente vê que a gente conseguiu bater aquela meta. Pensa na alegria que a gente estava. E aí os dias só foram correndo e a gente assim, né? Boa, vamos esperar o dia do pagamento porque 50 reais a mais está garantido. Até que chegou o dia do pagamento. Naquela época, ainda mais porque a gente não era registrada, eles pagavam por cheque. Então iam chamando uma por uma para dar o envelope com o cheque. E aí eu fui a última a ser chamada e só via elas voltando com o envelope e uma carinha assim abatida, sabe? Eu falei, bom, tem alguma coisa estranha aqui. Quando chegou minha vez, não veio aqueles 50 reais. E aí eu entendi por que elas voltavam com aquela cara de decepção e não falavam nada. Mas eu não sou de passar pelas coisas e não questionar, né? Então o gerente me entregou o cheque e eu logo falei, olha, cadê o valor da meta? Não tá aqui, né? Tá faltando 50 reais nesse nosso cheque aqui. E aí ele falou, eu nunca vou esquecer da cara dele, até hoje, sentada lá no fundo da academia, ele na minha frente, eu de costas para a recepção, e ele vira e me fala assim, meta? Que meta? Cadê? Onde que isso está escrito?
Me mostra, você assinou alguma coisa? Eu não assinei nada. Eu era menina, eu tinha 14 anos. As outras recepcionistas, elas eram 2 anos a mais do que eu, um pouco mais velhas. Eu estava ali tentando ajudar em casa. Eu não tinha nenhuma malícia desse mundo corporativo. E foi ali que eu aprendi sobre a maldade de certas pessoas em tirar vantagem em cima de gente ingênua, sabe? E aí eu aceitei que a gente tinha sido enganadas e que não tinha nada que eu pudesse fazer ali para provar, né? Para lutar pelos meus R$ 50. Bom, as outras recepcionistas ficaram com medo de falar alguma coisa, elas logo notaram, assim que receberam o cheque, que o valor veio a menos, mas não tiveram coragem de falar, de lutar pelos nossos direitos. E óbvio, todas mulheres, óbvio, todas menores de idade, óbvio, todas sem carteira assinada. Então, o que fazer nessa situação, né? Me foram caindo várias fichas e aí eu falei, bom, eu não posso conquistar esse dinheiro que é meu de direito, mas eu não vou mais ficar aqui porque não tem mais clima para isso, não admiro mais essas pessoas que eu achava que admirava. Então, assim, para mim deu. Se tem uma coisa que eu aprendi rapidamente é a me tirar dos lugares que não me fazem bem e que pessoas que estão ali não merecem o meu valor como profissional, porque eu sei da minha honestidade, da minha dedicação e da onde eu mereço pertencer. Isso desde nova eu já aprendi, graças a essa lição, que não precisava ter sido assim, mas pelo menos eu consegui tirar um aprendizado dela. E aí eu pedi demissão, falei que não ficava mais ali, eles vieram com esse papo de você é a minha melhor recepcionista, você não pode sair, a gente vai te dar um aumento. Tá bom, tchau. E fui. Para mim aquilo já era, eu aprendi que eu tinha que fazer por mim mesma, porque as outras recepcionistas ficaram ali ainda trabalhando e não tinham coragem nem de pedir demissão por várias questões, né? É um privilégio eu poder ter pedido demissão mesmo sabendo que aquele dinheiro fazia diferença em casa. E eu só pensava, eu vou arrumar outro emprego e vai ser melhor que isso aqui. Eu fiquei nessa academia por 1 ano. E quando eu saí, eu tinha consciência que sendo nova, quase sem experiência, porque aquela experiência não estava na carteira, né, de trabalho, então era mais complicado ainda no mercado, eu ia precisar me diferenciar em uma nova vaga para eu poder conseguir um trabalho com carteira assinada, com uma estrutura melhor de empresa, tudo isso. E a solução, então, que eu consegui encontrar foi buscar vários cursos e aumentar a visibilidade do meu currículo, porque eu pensava assim, se eu mostrar que eu não tenho experiência, mas eu tenho vários cursos, a pessoa que está ali recrutando, ela vai ver que eu realmente estou muito interessada, que eu quero trabalhar. Então eu passei ali 6 meses desempregada, estudando muito, mandando currículo e todo curso que eu via eu ia fazendo. Eu fiz curso de liderança, imagem pessoal, informática, tudo que você possa imaginar que apareceu de oportunidade para eu fazer, eu saí fazendo. Até que passados esses 6 meses, eu fui chamada para uma entrevista e na hora que eu tô ali, na entrevista com a gerente, a pessoa do RH, a gerente vira para o profissional do RH e fala, bem na minha frente, pode contratar. Eu me lembro até hoje dessa cena e a sensação daquilo de todo o esforço ter valido a pena, porque eu tinha saído de uma empresa que eu trabalhava ali de forma informal, né? E eu estava indo para uma empresa grande, com estrutura, que eu ia ter minha carteira assinada, que eu ia ter o meu vale transporte, o meu vale refeição, que, gente, para quem vem de uma situação que não tem muita grana, isso faz muita diferença, tá? Então, valorizem aí esses benefícios. Bom, eu estava trabalhando como menor aprendiz
Isso era 2005, era o começo do programa mais estruturado de menor aprendiz, vamos dizer assim, mas estava longe de ser o que era hoje. Então, naquela empresa eu era a segunda turma de menor aprendiz, eu amava estar ali, eu amava estar rodeada de gente que me ensinava muito, eu trabalhava numa área financeira e aquela galera tinha muita paciência de me explicar as coisas, de me motivar para crescer, eu era reconhecida pelas coisas que eu fazia, eles me davam espaço, enfim. Eu ganhava muito pouco, tá? Menos do que eu ganhava na academia. Não chegava nem a R$ 280. Exatamente, R$ 280. Mas pelo menos eu tinha todos os outros benefícios. Era a primeira vez que eu tinha um plano de saúde na vida e eu amava ir nos médicos para ver como estava a minha saúde, essa sensação de cuidado, sabe? Porque antes eu ia no médico quando realmente eu estava sentindo alguma coisa. Mas agora eu podia cuidar de mim, fazer aquele check-up anual que eu nunca tinha feito, essas coisas, sabe? Uma coisa importante de contar é que na época o programa não era como é hoje, como eu já comentei, mas uma parte importante é que a gente trabalhava 8 horas por dia. Então, como que era a minha rotina? Eu ia para a empresa de manhã e isso fez com que eu tivesse que estudar à noite. Então, eu trabalhava ali o dia todo. Menor aprendiz, você tem que fazer curso. Então, nos dias que eu tinha curso no Senac, a gente ficava meio período na empresa e meio período no Senac, mas independente de ter curso ou não, ou seja, todos os dias a gente trabalhava 8 horas, como qualquer outro profissional, ganhando R$ 280 por mês. E à noite eu ia para a escola. Eu estava aí já no meu 3º colegial. Eu não tô reclamando não, tá? Tô contando para você como era na época, que é bem diferente de hoje, e que bom que as coisas evoluem, mas eu amava trabalhar ali, tanto que eu fiquei nessa empresa há mais de 3 anos. Mas bom, vamos voltar lá pro início, que eu tava mega inspirada e vendo as pessoas ao meu redor, como elas estudavam, como elas pensavam, sabe, em crescer na vida. E eu vi que era aquilo que eu queria para mim e eu ia me colocar uma meta agora. Com 15 anos, eu criei uma meta que, para mim, parecia um super desafio de atingir até os 30 anos. Você imagina que com 15 anos eu ganhava menos de R$ 300 e esse dinheiro pagando uma conta aqui e ali em casa. Imagina agora, eu com 30 anos, colocando uma meta que eu tinha que ganhar R$ 10.000. Então, se com aquele dinheiro, pouquinho, eu pagava a conta em casa, eu falava, cara, com 10 mil e 30 anos eu vou estar voando, entendeu? Eu vou estar com uma vida confortável. Era isso que eu queria. Então, minha meta era exatamente ganhar R$ 10.000 e ter um cargo de liderança com 30 anos. Por que o cargo de liderança? Porque eu olhava aquela galera ao meu redor, me ensinando um monte. E eu só imaginava tudo que eu queria também ser para outros jovens e também o que eu via e que eu não concordava que eu não queria ser. Tipo, quando alguém me mandava tirar xerox de conta de luz da própria casa. E eu ficava possessa, falava, cara, eu não quero ter que fazer trabalho de fulaninho que é coisa para ele fazer da vida pessoal. Aí usava a pessoa ali, menor aprendiz, para fazer essas coisas e eu não ficava muito feliz. Então eu pensava que quando eu fosse líder, eu nunca ia passar nada da minha vida pessoal para alguma pessoa da minha equipe fazer. E aí eu fiquei ali alguns anos, terminou o programa de menor aprendiz, eu fui contratada, depois eu fui promovida, depois eu resolvi sair da empresa, porque eu ainda tinha 18 anos e eu pensava, sou nova demais para conhecer só uma área. E eu quero conhecer outras empresas, eu quero viver outras coisas, porque eu já estou aqui 3 anos e meio e eu só tenho 18 anos. Bom, fui buscar trabalhar em outros lugares, trabalhei em empresas grandes, em multinacionais, em startups, me graduei, fiz pós-graduação e não importava onde eu estivesse trabalhando, a meta estava ali igual na minha cabeça. R$ 10.000, cargo de liderança até 30 anos. Era isso. Olhando para trás, lá em 2005, quando começou esse nosso papo, de quando eu criei a meta, eu já estava aqui em 2019.
E em 2019, eu me dei conta que eu tinha alcançado a meta. Eu tinha uma equipe com 3 pessoas e o meu salário estava pouca coisa abaixo desse valor. E eu lembro que eu estava ali, no meu dia a dia, normal, até que eu pensei, cara, a minha meta... Sabe quando você põe uma coisa, mas você não pensa nela todos os dias? A vida vai acontecendo. A equipe também foi acontecendo naturalmente de eu ter aonde eu fui passando, né? A partir daquele momento. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei, cara, eu cheguei na minha meta. E aí eu tava muito feliz, eu tava muito satisfeita, porque o principal era que eu tava realizada por ter alcançado, mas não era só sobre isso, é que eu cheguei numa forma, nessa minha meta, sendo feliz. Eu tinha muita autonomia no que eu fazia, naquele trabalho onde eu me dei conta, né, que eu cheguei na meta. Eu tinha muitos amigos no escritório e que são meus amigos na vida até hoje. Eu realmente gostava da minha rotina ali. Então, a minha maior felicidade foi ter alcançado a meta, me sentindo realmente feliz, satisfeita, realizada. E aí, depois disso, a vida só foi seguindo e é como se tivesse ficado uma reflexão assim, tá, e agora? Qual que é a meta? Porque minha vida foi guiada por essa meta, esse objetivo que eu queria para minha carreira, para construir uma vida, né, com mais conforto. Mas e agora? Qual que seria a próxima meta? Porque a gente tem que viver com sonhos, com objetivos e eu já tinha chegado nele e eu tinha que construir um próximo. Só que eu estava numa rotina tão corrida, porque eu trabalhava com eventos, já estava no fim do ano de 2019, é sempre uma época bem tumultuada o segundo semestre, porque tem muitos eventos um atrás do outro. Então, assim, eu sabia que em algum momento alguma coisa ia surgir, mas eu não estava ali neurótica, sabe, com essa coisa. Bom, trabalhei pra caramba no fim do ano de 2019, começo do ano de 2020. Nunca vou esquecer que eu estava trabalhando no Carnaval de Salvador de 2020. Passa uma semana, eu volto para São Paulo e aí começa a pandemia. E aí eu não preciso nem explicar como isso mexeu com o nosso emocional. Nem acho legal a gente entrar mais nisso. É óbvio para todo mundo. E para não pirar morando num AP sozinha, para quem escutou o episódio anterior sabe, porque nesse momento eu estava morando num AP sozinha e antes eu morava com uma pessoa. Bom, eu resolvi fazer todas aquelas aulas ao vivo que tinha de exercício, dança, palestra, show, tudo que você possa imaginar eu fazia para não ficar em casa pensando besteira, sabe? Eu era aquela pessoa que compartilhava a agenda do dia, que aí você buscava o que fazer? Pois é. Eu era essa pessoa que usava meu conhecimento em marketing para fazer a divulgação de, quem quer fazer exercício é isso, quem quer ver palestra é isso, quem quer ver show é isso. Eu era essa pessoa. Mas no campo profissional, eu estava me sentindo assim, totalmente perdida, porque o meu trabalho era na rua e agora eu continuava empregada, graças a Deus, mas eu não tinha mais de fato o que fazer. Porque eu dependia que os eventos voltassem, né? Era nisso que eu atuava. E tinha aqueles eventos online que a gente ajudava a construir, todo mundo se entendendo ainda como que aquilo ia ser. Mas, quem vive da dinâmica de evento, em que um dia você está num show numa cidade, no outro você está em palestra na outra, aí à noite você está num teatro e no final de semana você está num festival. Gente, para quem vive isso, vocês vão me entender que simplesmente não é o mesmo. Desculpa, mas não é. E eu sei que naquele momento não dava para ser. Então, a saída que eu achei foi refletir sobre a vida, aproveitar aquele momento que eu podia ter mais tempo livre para pensar e construir novos sonhos, talvez resgatar sonhos antigos, né? Enfim, pensar sobre aquela Bruna, sobre o que ela queria para a vida dela daqueles 29 anos adiante, porque a meta que ela colocou, o objetivo maior de vida dos 15 a 29 tinha se concretizado, só que ela estava tão feliz na rotina dela, fazendo os eventos,
que para ela estava tudo fluindo bem, mas agora ela não tinha nenhuma meta, nenhum sonho, nenhum objetivo e nem o trabalho com os eventos. Então, eu precisava de alguma coisa que me desse uma nova motivação. E foi aí, nesse momento, que eu lembrei de uma vontade enorme que eu tinha, também desde jovem, de fazer um mochilão. Sabe aquelas pessoas que viajam, mas não viajam de mochila de rodinha, de mala de rodinha, né? Coloca o mochilão nas costas e vai andando de um canto para outro e tem um estilo de vida mais hippie, mais desapegado de coisas materiais. Eu sempre admirei essas pessoas e quando eu via alguém eu ficava, nossa, um dia eu vou viajar de mochila nas costas, sem prazo, sem rota, sem muita coisa definida. Era isso que eu queria. E eu sei que sou estranha por eu ser uma pessoa bem virginiana e controladora, mas era isso que eu queria fazer, era isso que eu admirava. E eu fiquei pensando, por que, né? Que eu não posso resgatar esse sonho na memória agora. Me veio aquela sensação do tipo, eu quero muito fazer isso, eu não tenho coragem de pedir demissão, ainda mais nesse momento de pandemia, mas eu vou ver o meu caminho porque é um sonho que eu quero realizar. E aí eu fui amadurecendo, né, aquela ideia, levando para terapia, levando para amigos, para pessoas que eu trabalhei. Eu me sentia um pouco louca de querer pedir demissão em plena pandemia. E eu sei que para muita gente ali ao meu redor parecia o mesmo, porque quem faz isso? Um monte de gente sendo demitida, você não foi demitida. E por mais que tivesse muito claro na minha cabeça que era isso que eu queria, me faltava coragem. E me faltava coragem porque eu trabalhava desde os 14 anos. Então, tendo 29, eu sei que ainda era muito nova, mas eu já tinha passado por muitas empresas, por muitos desafios aí na carreira, sempre trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Então, quando você começa a trabalhar adolescente ainda e você está na fase adulta, você não consegue imaginar uma vida que fosse possível sem você trabalhando, porque o certo, entre aspas, era você não trabalhar na adolescência. Se você já começou a trabalhar na adolescência, na vida adulta é que você não vai parar. Então, assim, por mais que eu quisesse, parecia impossível. Eu vou escolher parar numa idade que, teoricamente, as pessoas estão comprando casa, casando, tendo filhos, que está todo mundo sossegando, entre aspas, assim. Era meio essa loucura que parecia, sabe? Tanto para mim, falando na minha cabeça, quanto quando eu contava para as pessoas. Eram pouquíssimas as pessoas que levavam isso na maior tranquilidade. Ah, e eu falei também no episódio anterior que essa parte do casar, você sabe bem como terminou, né? Então, era uma coisa que eu vivia me questionando. Eu tô com quase 30 anos, eu não quero casar, nem ter filho, nem comprar uma casa agora. Eu não quero fazer nada dessas coisas que as pessoas nessa idade deveriam querer fazer. Eu queria sair, eu queria explorar, eu queria conhecer o mundo. E duas coisas me travavam de fato. A primeira era, como que eu vou me sustentar, sendo que eu trabalho desde nova e não consigo saber quanto tempo o pouco dinheiro que eu tenho guardado vai se manter aí na estrada, ou se é pouco ou se não é, eu não sei. Eu não sabia o preço de viver na estrada. E dois, como que eu peço essa demissão e banco que eu vou mochilar, mesmo a sociedade não esperando que eu faça isso nessa fase da minha vida. Sobre as finanças, eu tinha uma grana guardada e mesmo que eu não fizesse ideia de quanto tempo essa grana ia durar na estrada, eu pensei que posso trabalhar em algum lugar, né? Posso viajar para um lugar, fazer grana e aí me situar sobre aquele local e depois viajar ali por um tempo. Depois, por uma situação de saúde, isso mudou. Vou explicar no próximo episódio. Mas acabou que no fim eu decidi tirar um tempo mesmo, ficar sem trabalhar e administrar o dinheiro para fazer com que ele durasse o máximo que fosse possível. Agora, quanto ao pedido de demissão, essa foi a parte mais difícil, porque quem viveu tanto tempo com essa meta, né, profissional na cabeça,
largar tudo, que era essa sensação que eu tinha, e ir atrás de algo que hoje parece muito mais simples de fazer na minha cabeça do que quando eu vivi isso. Então, eu tô aqui contando para você e eu imagino que para fazer isso de novo seria muito mais fácil, tanto que eu já fiz isso uma segunda vez e em algum momento mais para frente eu conto de novo. Mas, enfim, essa parte do bancar para a sociedade, que eu não ia seguir o que ela esperava de mim, foi o mais complicado, até porque, até aquele momento na minha vida, eu seguia muito bem o plano da sociedade. Até os 30, você tem um salário legal, você tá ali num relacionamento, você construiu uma casa. Bom, mais ou menos, né? Porque até os 29 eu estava nessa vida e aí tudo mudou de rumo. Mas, enfim, eu achava que a gente tinha que seguir o que a sociedade falava e nesse momento da pandemia eu comecei a ver que não e o amadurecimento foi entender como eu ia conseguir bancar e contra, entendeu? E aí foi um longo trabalho de aceitação ao longo da pandemia, eu me aceitando nessa questão de toma coragem, coloca a mochila nas costas e vai, e tentando desapegar um pouco da opinião das outras pessoas, ao mesmo tempo que eu buscava aceitação na fala dessas pessoas, esperando que elas me acolhessem, me encorajassem. E, assim, é complicado alguém te incentivar a começar a viajar no meio de uma pandemia, com todas essas questões que eu já falei, enfim. A maioria das pessoas falavam que eu era louca. Eu lembro que na época eu até gravei um vídeo na internet com esse título, Louca Eu, e as pessoas adoravam, rendeu várias visualizações, comentários que eu recebo até hoje. Mas isso foi me dando confiança, porque eu vi que as pessoas se sentiam da mesma forma, que eu não era a única ali naquele lugar, sabe? Então, para você que está aqui e se identifica com essa história, eu quero te falar o seguinte: não é fácil tomar essa decisão de jeito nenhum, mas quando você deixa a voz interna ter um peso na sua decisão muito maior do que as vozes externas, isso fica muito mais fácil, tá? Porque quando você dá mais espaço para o externo mandar na sua vida, cara, você está se complicando. Nossa, quanto eu já me compliquei. Porque, na real, quem sabe é a alegria que aquela coisa vai te trazer, independente da coisa que seja, a realização, o preenchimento que você sente, que nenhuma outra coisa pode te preencher igual, é só você que vai saber. Então, a gente volta até aquela sensação, sabe, de que você tá com borboletas na barriga, sabe? Quando a gente fala, borboletas no estômago, que você tá com aquele friozinho gostoso de fazer algo novo, aquela expectativa, você volta a ficar empolgado. Então, independente do que os outros vão falar, esse foi o maior desafio para mim. Você tem que ir lá e fazer. E é óbvio que a gente está falando aqui de vários privilégios, de eu poder pedir demissão, de eu ter uma reserva de emergência, de eu ter uma rede de apoio para poder voltar se algo desse errado. Eu tinha a casa de familiares para voltar, depois eu largar o meu apartamento, né? Não dá pra gente achar que é tudo uma brincadeirinha nessa fase da vida, eu sei disso. Mas dá pra gente sonhar, mesmo com o pé no chão. Eu acho que isso é importante, porque a gente fala de se arriscar é importante. Ter um planejamento para esse risco é super importante. Mas se a gente se apega demais a isso, a esse medo que nos trava, cara, a gente não vive. Então, meu objetivo de compartilhar aqui foi para falar isso. Sonhem, com o pé no chão, mas sonhem. Eu tive que, mesmo morrendo de medo, tomar coragem, pedir demissão, explicando para o meu chefe que eu não estava saindo dali por nada da empresa, das pessoas, nada, além da realização de um sonho pessoal. Era por um sonho, eu amava trabalhar ali, foi o lugar que eu mais me senti acolhida, mas eu precisava fazer isso por mim. Eu precisava não me arrepender mais tarde de pensar, putz, fiquei num lugar que eu adorava. Mas é aquele sonho que eu abandonei por isso, sabe? Para a família, que se preocupava muito com uma mulher viajando sozinha, né? Todas as coisas que isso vem no pacote, eu falei o quanto isso
era importante para mim. E aí eles me apoiaram novamente com medo, sem entender essa loucura que era para eles até então, mas eles me apoiaram. Eu tive que aprender a ignorar aquelas pessoas que não entendiam a minha decisão e que iam contra, que ficavam ali debatendo, porque eu entendi também que era uma forma de cuidado delas, sabe? Parte delas, pelo menos, da preocupação que elas tinham comigo. Eu tive que aprender a lidar, a falar com essas pessoas, eu tive que aprender a aceitar que elas iam falar, fofocar, iam me seguir nas redes só para ver se estava dando certo mesmo. Sabe quando você só quer colocar outra pessoa à prova? Eu tive que aceitar que eu ia me expor e que exposição envolve julgamento. E aí, quando eu cheguei nesse ponto de não estar mais colocando os outros no centro da minha vida, essa sensação foi boa demais, porque as pessoas, elas são importantes para mim, mas elas não estão no centro da decisão do que é importante para mim. E aí tem gente que fala, ai, mas isso é egoísmo, porque você está deixando as pessoas de lado. Não, eu não estou deixando ninguém de lado. As pessoas que eu amo, que fazem parte da minha vida, elas estão aqui comigo. Eu só estou me colocando no centro da conversa. Isso é o mais importante. Por isso, te respondendo a pergunta lá do começo, que é, valeu a pena pedir demissão para ir em busca de um sonho? Ou se valeu... Pelo menos a minha experiência valeu. Eu aprendi coisas sobre o mundo, sobre mim, sobre trabalho, que ninguém, nada poderia me dar. E quer saber mais? Depois disso, eu agreguei para os meus trabalhos coisas que só quem viveu dessa forma tem para dar. Porque a sua realidade de mundo é muito diferente quando você vê que existem milhões de mundos possíveis fora do seu próprio mundo. Então, eu quero encerrar aqui falando para você, desejando para você, que você possa se dar 5 minutos de pausa para frear esse ritmo automático que a gente vive e pensar que sonhos você tem, que você quer realizar. Lembrar que esses sonhos, eles não precisam ser nada grandiosos e inalcançáveis, sabe? Pode ser conseguir almoçar sem pressa na semana, pode ser ler 2 livros no ano, visitar um lugar que está na sua lista faz muito tempo. Pense em coisas que te façam bem. Isso eu aprendi em terapia. Para os nossos dias ficarem mais leves, a gente tem que ter pequenas pílulas diárias de coisas que nos façam bem. E aí o meu próximo sonho agora... eu já sei qual é. É correr uma meia maratona. Eu ainda estou distante disso. Eu corro 10 quilômetros bem, mas para chegar nos 21 ainda falta bastante tempo. Mas não tem nada para mim que valha mais hoje do que sonhar. Isso eu aprendi a valorizar, assim, categoricamente. Então, se o seu sonho é correr uma maratona, se o seu sonho é visitar sua mãe uma vez por semana, coloca esse sonho na sua agenda como prioridade. E quem sabe no futuro a gente vai estar aqui conversando dele. Até o nosso próximo papo. Você já sabe, a gente se encontra na BR.